Paz, irmãos. Eu quero partilhar uma palavra que ela está em Mateus, capítulo 7, versículo 1. Aqui vemos o próprio Senhor Jesus falando. O Senhor Jesus disse: Não julgueis para não ser julgados. Ok, esta palavra que quero falar um pouco, irmão. Quero partilhar com vocês. Irmãos, muitos de nós hoje em dia têm interpretado esta palavra mal. Nós devemos saber que a palavra de Deus, ela só é interpretada através do Espírito Santo. Ela só é revelada através do Espírito Santo. Então nós não podemos interpretar a palavra como nós queremos. Não. Nós precisamos interpretar bem esta palavra. Hoje em dia, irmãos, nos círculos da igreja, nós vemos pessoas, a gente, nós cristãos nos tentamos alertar muitas pessoas, mesmo pessoas que estão dentro da igreja, que estão vivendo, que não estão fazendo certo, estão fazendo coisas que não devem fazer. Então, nós não estamos a julgar, mas nós estamos a alertar a pessoa em amor. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos passar a mão do pecado da pessoa. Então, o que acontece? Nós vamos alertar a pessoa em amor. Claro que nós também devemos saber falar com as pessoas, porque a Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que pensa estar em pé, vigie para que não caia. Irmãos, todos nós podemos cair. Vemos, Pedro caiu. Pedro negou Cristo 3 vezes. Então, nós hoje em dia, do meio evangélico, do meio cristão, nós vemos pessoas, nós vamos falar com a pessoa e ela: quem és tu para julgar-me? Quem és tu para me julgar? A Bíblia fala que não me deves julgar, que só Deus é que me vai julgar. Irmãos, mas o que elas querem mesmo dizer é que nós não temos o direito de dizer às pessoas que elas estão erradas. Muitas pessoas dizem a nós, em outras palavras, nós não temos o dever de alertar elas do perigo que elas estão vivendo. Nós não temos o direito de dizer a elas. Será que nós não temos o direito de dizer a elas que a sua vida, que o estilo de vida está completamente errado? Será que nós não temos o direito de dizer às pessoas que a sua vida tem sido uma heresia, que ela está vivendo uma heresia, uma mentira? Ela está cega. Será que nós não temos o dever de alertar as pessoas: este pregador é falso? Isto é um falso mestre? Será que nós não devemos alertar as pessoas? Será que nós vamos deixar essas pessoas continuar no engano? Ingerindo mentiras? Se alimentando de veneno? Será que nós não devemos alertar as pessoas em amor? Claro que devemos alertar as pessoas em amor. Nós não estamos a julgar, mas nós estamos a amar a pessoa e amar o próximo. Amar o próximo não é passar a mão, não é passar a mão do pecado da pessoa, não. Nós temos esse dever. Jesus disse que nós devemos ser imitadores dele. Ele disse: façam tudo aquilo que eu fiz. Sejam meus imitadores. Irmãos, nós não podemos passar a mão do pecado. Então, se é assim, hoje em dia, a palavra certa, a frase certa é: qualquer coisa serve para Deus. Qualquer estilo de vida serve, mas não é assim. Nós precisamos confrontar o erro, nós precisamos não passar a mão do pecado. É por isso que nós temos aceitado adultério. É por isso que nós temos aceitado tudo dentro da igreja, porque as igrejas estão contaminadas, porque os líderes, os próprios ministros, eles passam a mão do pecado das pessoas. E nós não podemos ser assim. Nós não podemos passar a mão do pecado das pessoas. Nós não precisamos passar a mão do pecado das pessoas. Nós precisamos alertar as pessoas em amor para o perigo que elas estão vivendo. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Olha o que Jesus disse: mas Senhor, eu profetizei no teu nome, em teu nome eu curei. O que é que Jesus disse? Afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Irmãos, é muito sério, nós precisamos alertar sim as pessoas.
Não é qualquer coisa serve para Deus, não. Não pode ser assim, nós não podemos viver assim, nós não podemos viver cegos. Irmãos, é lamentável. É lamentável, é completamente errado. Devemos sim de julgar os profetas. A Bíblia fala de julgar as profecias. Nós devemos julgar sim, não condenar, mas julgar. Nós devemos julgar sim os profetas, a sua vida, a sua comunhão com Deus, tem comunhão com Deus ou não. Devemos sim discernir a verdade. Irmãos, existe um dom que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar muito esse dom, é o dom do discernimento dos espíritos, do bem e do mal, do certo e errado. Nós precisamos buscar esse dom nestes últimos dias. Muito engano, muita heresia nas igrejas. E nós precisamos discernir isso, para que nós nunca venhamos a desviar da verdade. Ou então talvez já nos tenhamos desviado. Nós precisamos entender e discernir. Nós precisamos ter um coração sincero diante de Deus e pedir a Deus que Deus não nos deixe cair, que Deus não nos deixe desviar. Irmãos, nós precisamos discernir a verdade da mentira, o bem do mal, os comportamentos pecaminosos. Nós não podemos nos influenciar, irmãos, porque o que não falta aí é falsos mestres a influenciar as pessoas, pessoas que são facilmente influenciadas. Então nós precisamos orar a Deus para que Deus nos guarde disso, para que Deus nos guarde, para que Deus nos dê sempre entendimento, Deus nos dê discernimento. Então, nós vendo isto, igrejas prosperando, falsos mestres, falsos pastores, hipócritas, lobos maus nas igrejas, então será que nós não devemos alertar as pessoas na vida que elas levam? Será que nós não devemos alertar as pessoas? Será que não cabe a nós alertar o povo de Deus ao engano e à mentira? Claro que sim, irmãos, nós devemos alertar sim. Irmão, nós devemos fazer a nossa parte. Se as pessoas querem continuar no erro, que continuem. Lembre-se de João Batista. O que é que ele pregou? O arrependimento. Mas muitos não se arrependeram, mas outros se arrependeram. Então nós precisamos pregar sim a verdade deve ser pregada. Jesus disse, ide e pregai o meu evangelho a toda a criatura da terra. Isso faz parte do nosso testemunho, pregar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Nós não estamos a julgar as pessoas, nós não estamos a condenar, mas nós não podemos continuar assim, sabendo que a pessoa está se afundando, a pessoa está seguindo uma seita e nós devemos alertar as pessoas em amor. Nós precisamos. Nós devemos abordar, nós não devemos passar a mão do pecado. Nós não devemos deixar essa mentira se espalhar e contaminar outros. Irmãos, as seitas têm crescido em grande número e têm contaminado muitos. E nós precisamos ser, irmãos, assim como seitas andam de porta em porta, andam pregando. Irmãos, nós precisamos juntar um clamor. Nós precisamos voltar ao tempo da igreja de Atos. Irmãos, nós precisamos pregar ao povo. Irmãos, seitas estão pregando. Seitas levam de manhã, de madrugada, até à noite a pregar às pessoas, de porta em porta. E o que é que nós temos feito? Nós estamos vivendo o fim dos tempos, nós devíamos fazer a mesma coisa, pregar ao povo a verdade, porque a palavra de Deus conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Irmão, o Evangelho da Graça tem poder para salvar, para resgatar, para curar, para transformar. É o único Evangelho de Deus. É a palavra viva de Deus, do Deus Altíssimo, do Criador do céu e do Criador da terra. Irmãos, nós servimos um Deus vivo. Então nós precisamos pregar a palavra de Deus. Nós não podemos ser cooperadores de uma mentira, pois se nós estivermos a passar a mão do pecado, nós acabamos por ser cooperadores de uma mentira. Ou seja, nós estamos deixando o mundo se contaminar. E pessoas estão ao nosso redor, elas estão sendo contaminadas. Nós precisamos ser boca de Deus. Nós precisamos ser boca de Deus, irmãos. Então o que nós devemos fazer, irmãos?
Nós devemos juntar um clamor, nós devemos orar a Deus, buscar a Deus ousadia e interpretidez. Nós devemos orar a Deus que Deus venha nos dar entendimento pleno da Sua palavra, que Deus venha nos encher da Sua plenitude, que nós possamos ter o caráter de Cristo, a mente de Cristo, o amor de Cristo para amar as pessoas e para servir as pessoas, que nós possamos ter ousadia para pregar a verdade às pessoas, que nós possamos pregar a palavra de Deus, a palavra viva. Nós possamos falar às pessoas do sacrifício de Jesus Cristo, que Ele é a única esperança, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Que Ele veio para salvar as pessoas, não veio para condenar, mas veio para servir. Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Ele não veio para condenar, Ele não veio para julgar, mas Ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar vida, para nos dar a eternidade de graça pela cruz. Então, irmãos, nós vamos adverter o povo. Nós devemos advertir o povo. Nós devemos instruir uns aos outros, irmão. Nós devemos ser boca de Deus, canal de Deus, canal de instrumentos de salvação. Nós precisamos, meu Deus, levar a esperança às pessoas. Nós devemos levar a esperança até às pessoas. Devemos levar a palavra viva até às pessoas. A esperança que foi perdida. A esperança que foi perdida por muitos há muito tempo. Muitas pessoas estão morrendo, não têm, por falta de conhecimento, não têm mais vontade de viver, não existe mais esperança. Irmãos, nós precisamos recuperar. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos transbordar do Espírito Santo, nós precisamos transbordar do amor de Deus, da graça de Deus, da sua misericórdia, irmãos. Irmãos, a tarefa é urgente. Então nós devemos pedir força a Deus para que Deus venha nos encher de ousadia, para que Deus venha nos transbordar a sua vontade, para que nós possamos ser realmente canal de bênção. Nós precisamos ser uma voz profética para fazer aquilo que precisa ser feito, para ser boca de Deus, irmãos. Neste tempo, nós temos vivido o fim. Então, vidas estão nas nossas mãos. A nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, colegas, conhecidos estão nas nossas mãos. Nós precisamos buscar em Deus essa ousadia. Essa é a palavra que eu tinha para partilhar. Irmão, essa é a vontade de Deus. Que nós possamos nos juntar pela mesma unidade da fé, pela nossa fé santíssima e orar no Espírito Santo, para que nós possamos transbordar da sua palavra, nós possamos transbordar do seu conhecimento, da sua inteligência espiritual, para que nós possamos andar dignamente diante de Deus e que nós possamos, tudo aquilo que nós fazemos, que seja para a honra e glória de Deus, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam resgatadas. Assim como um dia nós fomos resgatados, nós pertencíamos aos potestades no ar, nós pertencíamos ao inferno, mas pela graça e pela misericórdia, através de Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Através de Cristo nós somos chamados co-herdeiros das promessas de Deus, reis e sacerdotes, irmãos. Irmãos, nós não somos qualquer um, nós em Cristo já somos mais que vencedores. Nós já triunfamos, nós já vencemos, mas nós precisamos abrir os olhos. Nós precisamos ter entendimento pleno. Então, se nós não temos entendimento, se nós somos cegos, nós precisamos pedir a Deus que tire toda a cegueira espiritual e que venha nos dar entendimento pleno de qual a sua vontade para estes dias. A vontade de Deus é salvar. Então, que nós possamos ser instrumentos de salvação. Essa é a vontade de Deus. E que seja a nossa vontade. Que a paz de Deus esteja sobre a tua vida e mais um dia. Em nome de Jesus. Amém.